Olá! O século XVIII se notabilizou como um período de intensa agitação intelectual e social, fruto da confiança ilimitada no poder da razão humana, celebrada pelo chamado Iluminismo. Da física newtoniana à máquina a vapor, a cada dia uma nova descoberta científica prometia ampliar virtualmente ao infinito nosso conhecimento e domínio sobre a natureza. Enquanto a vida aristocrática atingia um zênite de requinte e sofisticação nas cortes absolutistas, nos burgos, filósofos e reformadores sociais disseminavam as ideias igualitárias que iriam implodir o antigo regime durante a Revolução Francesa e a independência norte-americana. Mas do fundo de toda essa fúria, a cultura da época extrairia uma sonoridade singularmente harmônica. E, sendo ou não adequado o título habitual de A Era da Razão, é também plausível denominar esse período, talvez como nenhum outro antes ou depois, o século da música. Bach, Handel, Vivaldi, Mozart, Beethoven são só alguns dos nomes arquiconhecidos cuja presença massiva na sala de concerto e estúdios fonográficos do mundo inteiro só faz aumentar ano a ano, e que, compondo na época da invenção do piano, da consolidação da sinfonia e da popularização da ópera, definiriam aquela que hoje reconhecemos como a música clássica por excelência. Mas quem foram esses homens? O que pensavam sobre a música? E quais as suas motivações ao compor? Acaso, como declararia posteriormente o escritor Ernest Hoffmann, estariam dominados por um anseio ardente e insaciável de ultrapassar os aspectos comuns da vida e atingir na terra a promessa celestial que repousa em nossos corações, o desejo infinito que nos liga ao mundo superior? Ou, ao contrário, como dizia à época Joseph Haydn, referindo-se às suas próprias composições, desejavam somente que os cansados, os fatigados e os preocupados com negócios pudessem gozar de alguns momentos de consolo e repouso. Para responder essas questões e discutir sobre a música no século das luzes, convidamos Mário Videira, coordenador do curso de pós-graduação em música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e autor de O Romantismo e o Belo Musical, Leandro Oliveira, mestre em musicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e idealizador e professor do projeto Falando de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e Mônica Lucas, chefe do Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, musicista e professora de História da Música. Leandro Oliveira, a gente pode começar apresentando para os nossos ouvintes algumas das características que geralmente são atribuídas à música barroca do início do século XVIII? Claro, embora seja bastante complicado falar do barroco em termos qualitativos, porque de fato, quando a gente se refere estilisticamente ao barroco, a gente está pegando um período enorme no tempo, né? Que vai numa tese mais conservadora, iria do final do século XVI até o início do século XVIII. E o que a gente vê em todo esse período é, claro, uma série de manifestações que são relativamente diferentes entre si. Estabelecer uma espécie de ponto em comum entre elas é um desafio, eu acho, um pouco... É o desafio de boa parte da musicologia atual, e, de algum modo, dizer em termos objetivos o que seria o barroco, em poucas palavras, talvez seja uma tarefa pouco gloriosa, uma tarefa inglória. De qualquer modo, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, ou discutindo em termos um pouco mais precisos, que o barroco ele surge no ambiente da música europeia como uma espécie de reação a uma mentalidade que vinha certamente sendo preservada desde o início da nossa era e que de algum modo foi intelectualmente organizada por um sujeito chamado Marcianus Boécius, que instaura a tese, ou pelo menos desdobra a tese em termos mais ou menos objetivos, da música como uma das artes do quadrivium. Isso faz com que a música estivesse naquela concepção organizada dentro do ambiente das relações numéricas. E nesses termos, o barroco ele vai fazer o que eu considero quase uma pequena revolução, talvez a primeira grande revolução da música ocidental,
quando ele tira a música do ambiente do número e coloca no ambiente da linguagem, quando de algum modo ela passa a ser uma subsidiária do trivium, sobretudo no trivium do que a gente chama de retórica. Essa é uma mudança muito radical mesmo, assim, se a gente coloca a geração que vive a transição entre o século XVI e o século XVII e a produção que eles fazem, certamente tem um ponto alto ali na obra do Cláudio Monteverdi, e assumindo esses como figuras do barroco, a gente realmente vai perceber que eles partem de uma premissa artística muito peculiar. E talvez, se a gente tivesse que estabelecer um ponto em comum entre todas essas manifestações do barroco, esse seja o ponto mais reivindicado, a ideia de uma sustentação do elemento, ou a música que passa como sustentação do elemento retórico, ou de algum modo uma arte que corre como irmã da retórica, ou talvez como suporte, dependendo ali do jogo de forças que ela consegue estabelecer com a linguagem, e com a linguagem entendida nos termos da arte retórica. E isso talvez seja o que nos permitiria entender ela até a geração do Bach, do primeiro Bach, do Johann Sebastian Bach. Agora, como eu disse, isso é muito complicado, porque são muitas manifestações distintas no meio desse caminho, e provavelmente certamente os compositores que faziam essas coisas extraordinárias ao longo de todo o século XVII, eles não se reconheciam como barrocos, né? Então, evidentemente, isso deve ser bem pensado e não deixa de ser um problema bastante atual para quem imagina. Ótimo. Mário Videira, quando nós leigos, né, eu leigo, quando nós estudamos sobre o barroco, vem à tona algumas características de estilo, né? Polifonia, contraponto, baixo contínuo, ornamentação, teatralidade, etc, etc. Como o Leandro dizia, o barroco a gente sabe que é uma denominação anacrônica que, na verdade, só se consolida ao longo do século XIX. Quer dizer, eles não se diziam barrocos, né? Até que ponto essa categoria historiográfica barroco ela é válida? Até que ponto ela é criticável? O que a gente tem na musicologia hoje em dia em termos de periodização da música nesse período? Nossa, é uma questão complicada, assim, acho que, assim, como toda periodização, né, a gente tem que, ela tem a sua utilidade porque ela serve para mais ou menos balizar algumas características que são, que a gente vê como comuns, né? Então você citou algumas características composicionais que normalmente a gente atribui como atreladas a esses compositores do período barroco. Mas, de toda forma, eu acho que também, da mesma maneira que o rótulo, ele, de certa forma, ele é útil para você fazer generalizações e tudo mais, eu acho que ao mesmo tempo você perde nuances, né? Então, de certa maneira, você tem subdivisões, digamos assim, que você coloca tudo numa mesma caixa, digamos. Então, eu acho que o próprio fato, né, de não ser uma, como poderia dizer, de ser uma denominação que é vinda deles, já indica, assim, né, um certo questionamento que pode ser feito, né? E eu acho que assim o próprio termo, né, barroco, que é aquela coisa como algo, enfim, imperfeito, né, ou assim, daquelas pérolas, né, que tem uma certa rugosidade e tal, já indica também um certo tipo de leitura que foi feito assim sobre, né, enfim,
sobre o termo, né? Agora, Mônica Lucas, eu gostaria de propor aqui a gente tomar como um emblema de uma certa transição que está acontecendo na música dessa primeira metade do século XVIII, a família Bach, que me parece uma família de músicos de grande tradição. E Johann Sebastian Bach teve 3 filhos, né, que compuseram na época, logo depois dele. Como que eles representam essa transição, né? E a gente já vai entrar nas mudanças de estilo, mas como que de uma geração para outra dessa família Bach, quais são as mudanças que a gente nota? Bom, outra questão muito abrangente, né? Mas eu só queria pegar o gancho, né, do Mário e do Leandro, porque eu acho que a gente tem que pensar num conceito assim que é fundamental para o século XIX, mas que ainda não existe no século XVIII, o conceito de originalidade. Né? Então a gente pensa em originalidade, o sujeito, o gênio, né? Esses são todos termos que pertencem ao século XIX e que eles são termos muito ruins para avaliar essa produção do século XVIII, né? No sentido em que né, o Bach ele se enxerga como um compositor engenhoso, né? Eu acho que engenho é um termo que substitui muito bem essa ideia do gênio, né? Então, você não tem essa necessidade do sujeito se colocar, né? E, de preferência, ele tem que se afastar do público, né? Por ser um gênio, né? Então, ele está numa outra chave, essa chave, assim, neoplatônica, né? Esses compositores do século XVIII, eles se pensam de uma maneira muito mais aristotélica. Então, eles usam categorias, né? Para relacionar assuntos que são distintos ou aparentemente incompatíveis e juntá-los num único conceito engenhoso. Isso acho que representa muito bem o Bach, né? E eu acho que aquelas brincadeiras que são conhecidas, né, dos encontros da família Bach, né, do quais a gente tem alguns poucos exemplos, né? Por exemplo, o final lá das variações Goldberg, né? Tem um Quod Libet. Então você, né, a brincadeira então, juntar canções muito diversas e colocá-las, né, andando simultaneamente num tipo de textura que a gente chama contraponto, né, de vozes horizontais. Esse é o tipo de pensamento engenhoso, né? Como que você, né, passa por um caminho, né, caminhos que são caminhos horizontais e que não são os caminhos óbvios da música. Isso é engenho. E o Bach, então, é um grande compositor engenhoso, né? Já no final da vida, a gente sabe que ele havia sido criticado, né? Existem notícias, né, de atritos, né, que ele deve ter tido, né, com o Johann Scheiber, que era um compositor galante, né? E que praticava outro tipo de música, né? Outro tipo de prática instrumental. Eu acho que os filhos do Bach, eles já estão nessa chave, né, do deleite, por exemplo, né, e das melodias acompanhadas. É outro tipo de público, outro tipo de receptor e outro tipo de proposta. Né? Talvez a gente possa aqui entrar nessas vertentes todas, né, que foram todas rotuladas, né, e esses rótulos aí do século XIX, a gente sabe que, né, como disse o Mário, né, eles servem para circunscrever, né, mas ao mesmo tempo, né, eles têm um olhar que muitas vezes é como um olhar, né, de um ponto de vista muito diverso, o do século XIX, acabam sendo pejorativos e não dão conta das práticas, né. E eu acho que aí agora a gente pode começar a falar desses estilos diversos, né, se você quiser continuar a conversa. Eu gostaria de falar dos estilos e também do que está se escrevendo em termos de crítica e teoria musical nessa época. A gente ainda está, né, na primeira metade do século XVIII. O que a gente tem em termos de teoria musical? Leandro Oliveira. Em termos de teoria, é meio complicado. A gente, na verdade, vê uma espécie de embate intelectual que, de certa maneira, acaba sendo contaminando a produção artística, mas tem que ser bem contextualizada, né? Quer dizer, certamente
o tratado mais influente, ou pelo menos mais publicitariamente conhecido da época, foi o Tratado do Rameau, que é de 1722. Mas você entender o Tratado do Rameau como realmente uma ferramenta com impacto prático, por exemplo, é algo que teria que ser melhor estudado. Quer dizer, o Rameau, até a década de 20, fazia uma produção teórica que era, bem ou mal, acabava sendo, em grande parte, não até a década de 20, final da década de 10, bem ou parte uma produção um pouco solipsista, assim. Ele sequer produzia, havia se colocado no ambiente do mercado, sequer havia se produzido com suas grandes óperas, até ali. Então é difícil, embora seja uma obra, para falar da teoria do início do século XVIII, né, uma obra realmente que hoje nós reconhecemos como uma grande peça dessa efervescência intelectual ali, imaginar para o público daquela época, para o público consumidor, que seria de compositores, alguma reverberação prática, é algo bem problemático. Então, mas eu acho interessante, ainda mais interessante, retomar a partir da Mônica, porque ela ao falar dessa transição, que é uma transição curiosa entre a engenhosidade, que de algum modo era algo muito vivo ali no início do 18, e o Bach ainda, o velho Bach, né, o Johann Sebastian, vamos chamar ele pelo primeiro nome, porque Bach são muitos, até em respeito aos filhos, que são figuras incríveis, mas o Johann Sebastian, ele tinha ele ainda era, de algum modo, era cultivado nessa mentalidade, e eu fiquei pensando, a partir do que a Mônica comentou, eu fiquei pensando até que ponto essa mentalidade, que é uma mentalidade talvez até anterior à do barroco, em certo ponto, porque é uma mentalidade muito, muito, eu acho até um pouco, eu vou usar um termo absolutamente não técnico, mas um pouco abstrato, assim, quase, que decorre muito das referências ainda deixadas pelo ambiente do Renascimento, eu acho, e que ele, de algum modo, permite o cultivo no início do 18. Até que ponto essa engenhosidade vai ser ainda uma questão positiva? E aí, pegando a sua questão, vai ser uma questão positiva para essa tratadística, para essas teorias do início do 18. E como isso muito rapidamente, já no fluxo de uma geração, já cai de algum modo em desuso. Então, é difícil até perceber o impacto nesses termos das teorias do início do 18 por uma recepção que era muito mais, eu acho, sensualista, assim, uma ideia de uma música menos dada a artifícios cerebrais e muito mais dadas ao efeito da música, muito menos as premissas técnicas e muito mais o efeito. E até que ponto isso foi teorizado no início do 18 é uma belíssima questão que eu acho que não de forma muito objetiva, até onde eu consigo. Mas talvez a gente podia pensar em, né, quando, assim, eu lembrei da questão do inicial do Marcelo, assim, os tipos de tratados, né? Acho que a gente tem que lembrar dos tratados práticos, o baixo contínuo, que é uma questão, assim, né, que perpassa todo. E que ao mesmo tempo também embasa a composição, né? É algo que une a prática, mas que ao mesmo tempo, né, toda essa questão dos partimenti, né, que e os tá tratados, né, de baixo contínuo, né, baixo contínuo na composição, é um lugar comum de nome de tratado no século XVIII, né? Aí a gente tem os tratados que buscam, assim, mostrar como a música é uma arte retórica, assim, né, baseada nos modelos do Cícero. A gente tem esse tipo de tratadística, sobretudo no mundo luterano também. E na França, além do Rameau, assim, tem mais para o meio do século, a gente encontra aquelas que não são exatamente tratados, mas são as querelas todas, né? Se a música, a música sem palavras vale ou não vale, ou se ela significa alguma coisa, né?
Falando do Rameau, né, eu acho que uma coisa que é bem interessante, assim, que ele traz, que o Leandro mencionou sobre o tratado, é essa concepção justamente da música ligada a uma imitação, né? Porque, assim, uma coisa que acho que a gente é central no século XVIII, tem várias discussões, várias querelas, como disse a Mônica, sobre qual que é o papel da música, né? Né? A gente tem um modelo digamos assim, de que todas as artes devem ser imitativas. Isso também vem do Aristóteles, né? Então, se a gente pega qualquer das outras artes, é muito tranquilo saber o que ela deve imitar, né? Então a poesia vai imitar as ações, os feitos heróicos, a pintura vai ser figurativa, a escultura também. E a música é sempre algo complicado, né? Então o que a música imita? Então a gente tem várias discussões e vários tratados, né, desse período que vão abordar isso. Então a gente pode ver por duas vertentes, né? O Rameau, ele que era um grande admirador do Zarlino, né? Que ele coloca que era o príncipe dos músicos e tal. Ele vai tentar mostrar essa dignidade da música através da matemática. Então ele vai falar assim, não, a música é uma imitação da natureza, mas a música imita justamente essa harmonia universal, essa harmonia numérica né, que existe na natureza. Então não é uma imitação digamos, uma cópia de algo que está dado, né? Enfim, mas é uma cópia dessa lógica, desse fundamento matemático que está em todo o universo. Então é uma possibilidade de uma valorização da música, assim, né? Tremenda. Você diria que né? isso aí é um resquício, assim, do quadrívio, do Boécio, das primeiras, né? Quem falou do Boécio agora? Foi o Marcelo, né? Foi o Leandro, desculpa. Assim. Eu acho que pode, né? Pode ser visto, os ecos sim. são, eu acho, bem claros, né? Agora vamos voltar da teoria para a prática. A gente ainda não chegou no Mozart, mas ele disse: Bach é o pai e nós somos os filhos. Curiosamente, ele estava se referindo ao Carl Philipp Emanuel Bach, né? A gente esperaria o Johann Sebastian, mas... Mônica, por que você acha que ele diz isso? No sentido, quais são as inovações que essa geração do Carl Philipp Emanuel Bach traz em termos de estilo e composição e sonoridade? Bem, tem que lembrar que o Bach teve 20 filhos, né? E depois, né, 13 sobreviveram e bem uns 6 viraram compositores, né? E pelo menos 4 foram excelentes compositores, né? Porque né, isso é uma questão, né, de tradição, né? Tradição Bach, assim, né? O Johann Sebastian tinha pelo menos 200 anos antes dele de músicos na família, né? Mas, assim, a despeito disso, eu penso que quando o Bach, né, ele está num modelo ainda, né, que é esse modelo aristotélico aí, né? O pai, né? O Johann Sebastian, né? Estabelecido aí, então, né, para poética, retórica, ética, que então você tem a música, ela serve, ela tem duas funções, né? Lembrando do Mário aí, né? A função de imitar, ela pode imitar os barulhos físicos, as tempestades, as trovoadas, mas isso não leva a música muito longe, né? Isso todos os tratadistas reconhecem já, né? O próprio Bateux, por exemplo, um grande tratadista aí do meio do 18, né? Agora, a melhor qualidade da música é poder imitar as possibilidades da alma, as potencialidades, a gente poderia dizer, né? E essas potencialidades, elas estão muito bem definidas, né? Enquanto um conjunto de artifícios, né? Um conjunto de possibilidades das quais você escolhe aquelas adequadas para mover aquele afeto no seu ouvinte, né? Eu diria que o Carl Philipp, por exemplo, né? O filho mais velho, o segundo mais velho, né, do Bach, ele está agindo segundo um outro modelo, né? Ele pensa que as emoções humanas, elas são cambiáveis, como, né, as marés mudam, como as cores, né? Se você tem o vermelho e o azul, você tem os roxos todos no meio, chega um momento que você não sabe mais qual é qual, né? E eu acho que ele está procurando representar esse tipo de mudança. Eu não sei se ele tem um aparato, assim, filosófico para pensar isso. Eu não tenho certeza, o Carl Philipp. Eu sei que ele é jurista, é um cara bem informado, faz parte da elite letrada, né? Eu não sei dizer exatamente que tipo de literatura que ele teve acesso. Mas a música dele é clara nesse sentido, né? Que
né? Ela passa por muitas nuances. Uma coisa que não acontece na música do Bach. Não sei se vocês pensam dessa maneira. Não, e mesmo você tem a questão das fantasias, né, que são super célebres, né, do Carl Philipp, né, que são justamente o ponto em que o intérprete se entrega a essas emoções que são mutáveis, né, se entrega ao sabor dessas... Eu me lembrei das descrições, né? O Charles Burney, um viajante do século XVIII, quando descreve o Carl Philipp, ele vai visitar o Carl Philipp e aí então descreve que as descrições são sempre as mesmas, né? De grandes solistas. Eu acho muito interessante, é um lugar comum. Mas então é essa, né? Ele era muito discreto, tímido, né? Mas quando sentava ao teclado, virava um demônio. Então, aí as descrições variam um pouco, mas são todas mais ou menos parecidas, assim, né? Então os olhos viram, né? Ele sai de si, o cabelo, né? Se arrepia, a face fica pálida. São descrições que já estão na chave do gênio romântico, Sim, né? e é interessante porque mesmo no próprio tratado, né, a arte... A verdadeira... Não, perdão. A verdadeira maneira de se tocar instrumentos de teclado, né, do Carl Philipp, que no capítulo que ele fala sobre a execução, ele fala, né, que o intérprete tem que se colocar dentro daquela emoção, né, daquele afeto, enfim, que o compositor quis representar, se ele quiser ser um intérprete autêntico, assim, né, Ele tem verdadeiro. e é interessante, porque no começo do século XVIII, você vê perspectivas retóricas, né, que dizem, então, né, que o músico, se ele começa a chorar, por exemplo, ao escrever uma partitura, né, se ele está tomado daquele afeto, né, e as lágrimas correm pelo papel, o máximo que pode acontecer é manchar o papel, estragar a partitura. Mas é interessante, né, como esse ideal vai mudando, né, que à medida que você vai passando, né, de meados do século XVIII para frente e atingindo assim um ápice no final do século XVIII, cada vez mais esse ideal do músico que se emociona e tudo mais, né, com a sua própria como assim, um ideal de autoexpressão através da música vai sendo, então, esse é o gênio, ou esse é o, né, que Agora é algo que não... eu tenho uma teoria que eu não sei se é muito válida, assim, mas eu penso nela, assim, eu acho que eu poderia desenvolver, assim, e defender isso de uma maneira, assim, a contento. Mas pensa bem, né, o Carl Philipp está lá no norte da Alemanha. Ele está convivendo com aqueles primeiros compositores de Lied, o Hiller, o Reichert, gente que a gente não conhece mais, assim, hoje, né, que não ficou na história. Mas esses são os românticos, esses são os primeiros românticos, né. Agora eu penso, né, o Johann Christian, por exemplo, ele é alguns anos mais novo. De fato, ele é bem mais novo do que o Carl Philipp, né? Mas eu acho que não é essa a grande diferença. Eu acho que ele vai para a Inglaterra, ele está exposto a um público totalmente diverso e ele vai fundar as bases daquilo que a gente chama de classicismo hoje, né? O Carl Philipp, nada poderia ser mais longe do que a gente pensa como classicismo do que o Carl Philipp, né? Aquela coisa toda irregular, né? Estranha, né? Torturada, né? O Johann Christian, não, ele é o clássico por excelência, né? Então a historiografia o que faz? Ela coloca o Carl Philipp como o excêntrico, o gênio excêntrico, né? Mas a história caminha por outro lado, assim, né? Que é o caminho do Johann Christian. É verdade. E fazendo uma espécie não de tábula rasa, mas de rolo compressor nessa. Quer dizer, a gente fala de duas gerações, Johann Sebastian e os três filhos, resumindo os 20 a 3. Mas de qualquer modo é isso. Mesmo esses três célebres têm cada um entre si, os 4 célebres têm cada um entre si. Eles desenvolvem caminhos muito distintos, né? Isso é extraordinário. Então, seria até. Enfim. Não, eles criaram uma categoria estilística, né? Você estava falando de estilos aí há pouco, né? Antes de começar o programa a gente mencionava o assunto, mas eles criaram essa categoria, então, do estilo sensível e da tempestade e ímpeto, Sturm und Drang, né? Que virou uma categoria estilística, né? Agora é curioso, né? Há pouco tempo eu tive a curiosidade de procurar isso no dicionário, e os grandes dicionários de música, eles não têm essa entrada, né? Tempestade e ímpeto não é uma entrada, né? Não sei se você... Pois é, e assim, retomando, acho que foi a segunda pergunta que até o Marcelo comentou sobre estilo, né? Talvez essa grande... São sempre, provavelmente, também lidando com essas... Quer dizer, com a complexidade que é esse miolo do século XVIII, também tem que ser uma leitura externa,
provavelmente eles não se reconheciam fazendo a mesma música. Leitura externa que os coloca mesmo num grande saco comum. E daí que é o perigo, né, de se rotular, né? Desse Porque você rótulo, vê, claro. mesmo entre os filhos, assim, né? Do mesmo Johann Sebastian, né? Como cada um Como desenvolve cada um, Eu uma... penso assim, o Johann Christian, ele é um compositor italiano, sobretudo um compositor Sobretudo italiano. italiano, Ele exatamente. leva assim, a questão do baixo contínuo, da melodiosidade, né? Pois é. Isso acho que né? E eu acho que assim, quando né, você está querendo chegar, se a gente quer chegar no Mozart e no Haydn, né? O Mozart ele é claramente moldado nesse ideal italiano, né? Tanto que é um compositor muito bem sucedido por causa disso. Acho que ele tem essa formação do contraponto, assim, né? A formação mais germânica, mas é um compositor que adota o estilo italiano, assim como o Johann Christian. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Que o Johann Christian é o maior compositor italiano do século XVIII, né? Aliás, o Handel também, né? Então Também. vamos chegar ao Mozart e ao Haydn, né? Que são grandes, acabam passando para a historiografia como grandes ícones. Leandro, quem é Franz Joseph Haydn e por que ele é tão importante? Bom, Franz Joseph Haydn. Mas Na historiografia, ele é o professor do Beethoven, só serve para isso. pois né? boa parte dela, mas assim, realmente a gente poderia fazer como se chama o programa? Poderia ser uma música de Joseph Haydn, de tão extraordinário que é ele. E tão pouco é um compositor muito, quer dizer, não conheço a literatura que o divide em fases, mas seria relativamente fácil, até olhando a produção dele, compreender que ele mesmo é um compositor cheio de momentos bastante distintos, né? Ele flerta claramente com essa produção um pouco tempestades e como você Tempestade de traduziu? ímpeto. Tempestade e ímpeto. Ele vai para Inglaterra. Ele vai para a Inglaterra, faz ali claramente uma produção mais visivelmente apelativa ao que o público, e ele sabia disso, que o público deveria gostar. E caminha a produção dele, quando chega nos oratórios do século XIX, já ele morre em 1809, ele nasce em 1732 e morre em 1809, mas tem uma vida, realmente, ele convive com Mozart, praticamente toda a fase madura do Mozart, a partir de Viena, a partir dos 25 anos do Mozart até a morte do Mozart. Ele é uma convivência aparentemente íntima do Mozart e era assumido pelo Mozart como papá, ou seja, como aquela, provavelmente mais do que não é o papá de fato, o Mozart tinha o Leopold em alta monta, mas como o grande padrinho dele. Quer dizer, o Haydn, embora seja hoje reconhecido como professor de Beethoven, ele era provavelmente o grande nome da música daquele período, da segunda metade do século XVIII, a partir da década de 70 do século XVIII, 60, o grande nome da música, sem dúvida uma das figuras mais respeitadas no ambiente musical, não à toa, quando ele se aposenta ali na corte de Esterházy, onde ele fica funcionário por muitos anos, quando ele se aposenta ele vai receber uma série de encomendas, como bem lembrou a Mônica, em Londres, ele recebe encomendas na Espanha, enfim, ele vai viver não chega a ser um jet setter, como a gente diria hoje, mas ele vai viver realmente com uma produção ainda ativa, mesmo aposentado, por conta de encomendas e coisas, e novas oportunidades de apresentação. Então o Haydn, embora seja hoje, quer dizer, ele acaba entrando ao lado de Mozart, de Beethoven com uma figura menor, fazendo os três grandes de Viena do século XVIII, Haydn, Mozart, Beethoven, ele entra com uma figura menor. Ele era provavelmente, àquela altura, o mais icônico, aquele a partir de onde todos os outros se espelhavam, provavelmente. Beethoven, claro, mais tarde reconhece Mozart como uma grande figura, mas eles tinham uma sucessão, mesmo passando por Mozart, que teria início, em alguns termos, com o Haydn, né? Eu diria que o Haydn, assim como o Beethoven, eles não são compositores muito italianizados, né? Eu vejo uma diferença muito grande assim, entre o Beethoven e o Mozart, e ele está mais próximo do Haydn, né? Ele desenvolve elementos que foi o Haydn que colocou na mesa, né? Sem dúvida. Inclusive a música instrumental,
né? O que teria sido a música instrumental se não fosse o Haydn? Sim. O Mozart é um grande compositor instrumental, mas ele é ainda maior compositor vocal. Não, é impossível pensar as sonatas de Beethoven sem pensar as sonatas E as do sinfonias Haydn, também. as sinfonias, os quartetos de Os quartetos. cordas. Os Então, quartetos de cordas. acho que assim, esses três, né, grandes... Diz a lenda lá que Gêneros, quando né? o Mozart, que quando o Beethoven recebeu a primeira encomenda de quartetos de corda, ele passou um ano, assim, né, escrevendo, aí terminou, aí, que bacana, aí escreveu logo 3, assim, gostei. Agora, Mário, essa é uma época de muita transformação social, como a gente dizia. Fundamentalmente é outra generalização, mas a gente pode dizer que o público passa por uma transição dos salões aristocráticos para as grandes salas de concerto, né? Até que ponto isso influencia o fazer musical? Como que isso vai se refletir na música, essas transformações sociais e ideológicas que acontecem ao longo desse século? Tá, eu acho que sim, né? A gente tem vários estudos, tem um que eu recomendo, assim, especialmente, eu acho muito bacana, que é o do Norbert Elias, chama-se Mozart, a Sociologia de um Gênio. E ele justamente explora um pouco essa conexão, essa mudança que ocorre nessa época com o surgimento e a consolidação da burguesia e quais são as demandas que ocorrem, né? Então você tem nesse período os concertos públicos que começam então a se consolidar. Então se antes você tinha concertos para um pequeno número que era do príncipe que encomendava uma obra e aquela obra tinha que ser composta de acordo com o gosto daquele príncipe, geralmente era um príncipe que era um conhecedor do assunto, que podia discutir, né, em pé de igualdade com o compositor. É só pensar no próprio caso do Carl Philipp, né, que o Frederico o Grande era um flautista, né, né, ele que dá o tema para o Bach escrever a oferenda musical. Então era um político assim, né, que tinha grande conhecimento musical. E então você tinha música que era composta para aqueles pequenos círculos no qual o compositor conhecia qual que era o seu público e que ele dialogava assim de igual para igual com ele, né, de certa forma. E agora você tem a burguesia que começa a surgir, e você vai escrever música para um público anônimo, né, para um público muito maior e para um público anônimo. Ao mesmo tempo, você tem também a questão da publicação das partituras, né? Você começa a ter a música começa a circular de uma maneira que você não tinha antes, né? Então antes sei lá, Mozart, Bach, para estudar as obras eles tinham que copiar, né, as obras. Então você tinha um outro tipo de contato. E agora você tem obras que são feitas assim para serem tocadas por um grande público e tudo mais. Então isso eu vejo assim que tem duas consequências que vão ser bem importantes, ou três talvez, né? A primeira, você tem essa valorização da música instrumental, né? Que vai ser assim a música por excelência desses concertos públicos. Então você tem ao lado da sinfonia, né, os concertos, por exemplo, que vão ser o âmbito de exibição de virtuosidade. Então acho que por aí você vai para o romantismo dentro do virtuosismo que vai surgir, né? E do músico profissional, né? Do músico profissional, exatamente. Porque daí ele vai então começar a viajar pelas cidades se apresentando como um showman, né? Exatamente. O músico profissional, ele é um artista de circo, né? Ele tem que fazer coisas que um mortal não possa. Quase não, né? Até hoje, né? O meu professor de clarinete dizia isso, né? Que o público gosta de ir ao teatro e ele quer ver sangue, né? Num concerto. Você quer ver aquele músico que quase não consegue fazer, o que chega no limite, né? Esse é o músico por excelência, é o músico romântico, né? E é interessante que é desse momento de transição que passa exatamente Mozart, até na própria carreira, né? O Norbert Elias, a tese maravilhosa é exatamente essa. O Mozart acaba sendo o gênio, entre outras coisas, porque ele desafia essa transição
e abandona a corte de Salzburg para ser um empreendedor. Exatamente, só que o que o Norbert Elias fala é que a sociedade não estava pronta para um compositor autônomo. Então, assim, o compositor, até então, ele era mais um empregado da corte. Então, você tinha o cozinheiro, você tinha o cocheiro, o jardineiro, e você tinha o compositor, né, que compunha de acordo. E o Mozart é o primeiro assim que tenta então ser um outsider, né, como diz e daí tentar se estabelecer autonomamente, né? E ele fala assim, a sociedade, se ele tivesse vivido mais, talvez ele tivesse conseguido. Mas é interessante, né, como isso está ligado também a essa ideologia do gênio, né, que também começa a surgir, né, do cara que é original, né? Então, ao mesmo tempo, você tem um desprezo e um esquecimento, né? Que, muito embora, assim, um desprezo que é relativo, porque no âmbito privado os compositores continuavam estudando as obras de Bach e tudo mais, mas você tem uma relação com o que era apresentado, né? Que tinha que ser aquela música feita, assim, fresquinha, né? Saiu agora e quero ver sangue. Agora, Leandro, que vem do... eu acho um tempo temo que curto, mas a gente poderia falar um pouco sobre a ópera, né, do desenvolvimento da ópera ao longo de todo o século XVIII. Quais são, se a gente fosse fazer cinematicamente, como seria no começo, como seria no fim. Jato. Eu, exatamente por conta do nosso tempo, eu tomaria até a liberdade de não desdobrar esse gancho, mas aproveitar o que o Mário sugeriu, porque eu acho que talvez esse seja o melhor veio para a gente entender o Beethoven, ou pelo menos para justificar a importância que o Beethoven tem, porque de algum modo eu acho que o Mozart vai abrir a porta que o Beethoven entra, né, quando ele apaga para ver em Viena o que vai acontecer e encarando uma sociedade que não estava pronta para essa figura do músico autônomo. De repente a gente vê um Beethoven que se aproxima chega em Viena em 92, no ano seguinte à morte do Mozart, recebendo carta extraordinária do Waldstein, que comenta para o Beethoven, siga para Viena e receba das mãos de Haydn o espírito de Mozart. Imagine, já tinha claramente a sensação de canônica ali quase, né? Siga uma trindade, né? A trindade, já estava, o Waldstein já tinha pensado nisso, um conde. Mas, de qualquer modo, o Mozart abre a seara, explora o mercado até certo ponto efervescente, mas que não era de fato maduro, e o Beethoven vai entrar de sola, né? E é interessante porque a gente vê, no caso do Haydn, só para retomar, seria bom a gente fazer um programa do Haydn, eu adoraria falar do Haydn, mas o Haydn ele vai conviver com isso, porque Beethoven chega em 92, estreia o primeiro concerto dele com Haydn regendo, em 94, Salieri rege o segundo concerto em 95, ou vice-versa, primeiro Salieri, depois o Haydn. Ele toca um concerto, imagine, um concerto de Mozart, e começa uma carreira que culmina já em 1801 com ele, Beethoven, dizendo: estou muito bem sucedido já consigo, tenho encomendas, publico onde quero, por quanto quero, e não sou funcionário, uma coisa impressionante, assim. 10 anos depois da morte do Mozart. 10 anos depois da morte do Mozart. E é mais impressionante porque isso acompanha uma mudança na música completa, né? Se você pega a música do Haydn, ou mesmo do Mozart, da década de 80, né? Toda essa produção da década de 90, e de repente com essa independência, o que o Beethoven faz já na Heroica, ali em 1802, 1803, sei lá, por ali, você vê que essa liberdade galvaniza um tipo novo de músico, né? Então eu acho que o que o Mário comentou é realmente muito, muito especial, porque do Haydn, a passagem a Beethoven através do Mozart é uma passagem que convive com mais do que uma questão geracional, é também um contexto comercial, vamos chamar assim. Agora, muito rapidamente, uma pergunta para os três, né? Qual é, afinal de contas, o legado desse período do século XVIII? Quais são os pontos, né, principais que chegam até nós e que influenciam de maneira muito viva hoje ainda a música? Eu acho que a importância da música instrumental, assim, que se estabelece, né, como modelo para todas as artes, né? O nascimento do solista, da ideia do solista. Eu acho o pensamento da música como harmonia. Sem dúvida.
E eu acho que é do 18, pelo menos da segunda metade, que surge com a luzinha no fim do túnel a questão do gênio, né? Que Ah, sim, sem vai dúvida. amadurecer. E que são questões que a gente naturaliza, como a Mônica bem falou no Exatamente, começo, e a gente indevidamente aplica essas categorias que nascem assim no finalzinho do 18 e que, né, explodem no romantismo. A gente aplica, né,